Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco através dessa breve palavra. E o texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve meditação, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 37. Para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto de falar sempre que o livro de Atos é uma passagem, é uma transição, é um momento transitório, assim como, por exemplo, o deserto israelita, entre a libertação e justamente a terra da promessa. E essas palavras de Pedro, eu creio que se encaixam perfeitamente em momento de pessoas que têm vivido deserto, independente de qual deserto seja, um financeiro, um emocional. Normalmente, quando há um deserto, o deserto ele atrai pequenos desertos, porque se uma parte da nossa vida não está bem, as outras partes começam a sucumbir também. Normalmente desertos financeiros estão ligados justamente a desertos emocionais, de pessoas que tentam agradar as outras e não conseguem se concentrar no trabalho. E aqui é um momento da pregação, a qual Pedro se desperta a executar o seu chamado, e assim é cumprido aquilo que lhe foi prometido lá atrás em Mateus 4, versículo 19: Venham, sigam-me, e eu lhes farei pescadores de homens. Eles pescaram 3.000, quanto vocês podem ver. Então, quem está falando tem autoridade. Bom, porque vivenciou o processo e sabe que Jesus Cristo, ele fez, ele faz e continuará fazendo. Foi logo depois do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, empoderamento vindo do céu para cumprir propósito. Pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz: As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E eu creio que essa pergunta, ela ecoa durante os tempos, de geração em geração, e ela ecoará até que nós alcancemos a eternidade. O que devemos fazer? Sempre que não conseguimos uma resposta no Google, irmão, é bom tirar um tempo de oração com o Senhor. O Senhor pode nos conectar a pessoas, como Pedro, por exemplo. O Senhor usa pessoas, o Senhor usa o que Ele quer, irmão. Ele usou até uma jumenta, e isso não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa é especial, não. Mas esse versículo, ele quer dizer para nós que quando a palavra encontra espaço em nosso coração, possibilidades nascem. Eu quero repetir: quando a palavra encontra espaço em nosso coração, possibilidades nascem. Por quê? O que devemos fazer? Eles viram a possibilidade de um novo começo, assim como aqueles homens que eram simples pescadores tiveram e estavam vivendo promessas naquele tempo. E a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Eu gosto de sempre citar aqui: é bom, irmão, ouvir um profissional, por exemplo, como um psicólogo ou um psiquiatra, e as palavras deles podem até fazer sentido. E também é bom ouvir pessoas que passaram pelo processo, é bom ouvir muito, mas quando nós sabemos que a palavra veio de Deus, e naquele caso a palavra veio de Deus pela boca do apóstolo Pedro, que tinha sido escolhido como mensageiro, ela tem a capacidade de quebrantar o nosso coração, porque só Deus conhece o nosso interior e tudo que nós passamos. As palavras de Deus dão total sentido à nossa vida. Em Salmo 34, versículo 8, no versículo 18, aliás, irmãos, a palavra fala: O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde.
Perceba, a palavra, perceba que o Senhor está perto, irmão, daqueles que têm o coração quebrantado e que têm o espírito humilde. Olha, é necessário ter muita humildade para poder obedecer ao Senhor. Não é algo simples. E é o que Pedro vai dizer para eles agora com referência ao processo. Olha o que Pedro responde. Diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Irmãos, eu creio que todo mundo que já segue ao Senhor há algum momento já sabe da questão do arrependimento, que é o primeiro passo, o batismo, que fala da purificação, e depois receber a dádiva. Mas eu quero me apegar justamente à questão aqui dos deveres e dos direitos. Os dois primeiros passos, que é arrependimento e o batismo, são deveres. Não estão condicionados, são justamente aquilo que exige de nós obediência. São deveres, e o dever, ele está relacionamento de servo, meu irmão. A resposta é o processo que implica justamente em deveres. Em deveres, irmão. Nós precisaremos passar, nós precisaremos, nós precisaremos ter a ciência de que nós vamos passar por momentos em que nós seremos obrigados a fazer coisas que nós não queremos. Olha o que diz Salmos 37, versículo 23. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: o Senhor firma o passo do homem que o agrada e tem prazer na vida de quem é justo. E o justo fala justamente daquele que obedece, irmão. O justo viverá pela fé. E o que é a fé, senão a obediência? Não é verdade? E também ele fala: então receberão a dádiva do Espírito Santo, irmão. E o que quer dizer isso? Aqui já entra na parte dos direitos, ou seja, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus é como se nós fôssemos divididos em dois, mas na mesma firma. O servo é o serviço, irmão. E a parte do filho, que é essa que todo mundo ama, é o direito. É o direito. Aqui é a parte de recebimento. E o Espírito Santo é ele que nos condiciona a vivenciar aquilo que o Senhor nos prometeu. Irmão, se é uma promessa de Deus, ele quer estar junto. E o Espírito de Deus tem que vir morar em nós para nos condicionar. Não tem como fugir disso aqui também, não. E isso é o que nos identifica como parte da família. Eu quero repetir isso. É o Espírito Santo em nós que nos identifica como parte da família, irmão, como parte viva daquilo que é o plano estabelecido para o Senhor no céu. O Espírito Santo, Paulo fala que ele vai nos selar com o seu Espírito Santo, que é a garantia de que tudo aquilo que nos prometeu se cumpra. Está em Efésios capítulo 1. E essa promessa, ela se torna viva dentro de nós. Ou seja, irmão, é o Espírito Santo que nos faz crer. Porque a fé, o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É ele que vem, planta a palavra, promete em nosso coração, e ele também é o consumador, ou seja, ele é aquele que chega para executá-la, irmão. Então, sem ele é impossível que a promessa se cumpra. Então, o recebimento fala justamente daquilo que nós estamos habilitados justamente para vivenciar essas boas promessas. Quero ler com vocês, para ilustrar, João capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu gosto da expressão de João, quando ele coloca justamente, irmão, creram. Por quê? Porque o creram fala justamente de colocar a fé em ação. O crer é verbo. Assim como ele diz sobre o Senhor Jesus, é verbo em ação. Então nós precisamos ter a ciência desse processo que será necessário. Bom, e aí ele continua a palavra falando: essa promessa é para você, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E sempre quando eu vou ministrar essa parte, eu gosto de lembrar que o Senhor, quando olha para nós, ele não olha somente para nós, irmãos, ele olha para todo o nosso contexto, para tudo aquilo que está em nossa volta. Primeiro ele olha para nós, depois ele olha para nossa família, depois ele olha para nossa vizinhança, depois para o nosso bairro,
para toda a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. A ideia é justamente essa, ir se expandindo, porque todo projeto de Deus é um projeto expansionista, é um projeto de crescimento que envolve a grandeza do nosso Deus. Então, a promessa de Deus vai exigir de nós que nós abandonemos o nosso universo microscópico e sigamos ele, os seus passos, numa jornada a um futuro desconhecido, perseverando até o fim, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas quantas são as suas promessas. A palavra, quando ele fala para aqueles que estão longe, é num futuro distante, irmão, ou talvez até perto, mas é no futuro. Isso implica espaço de tempo. Nesse momento deveremos lembrar que é um caminho e não apenas um passo. Então, o que eu aprendo aqui, irmão, que o processo nos habilita a viver e compartilhar a promessa. Eu quero repetir, o processo nos habilita a viver e a compartilhar a promessa. Por quê? A promessa, irmão, ela se expande através de quê? De pessoas que são tocadas pela nossa vida, por aquilo que nós vivemos. O testemunho do fiel, ele é poderoso, irmão, para abrir as portas de um coração que foi endurecido pelas pancadas e atrocidades da vida. Quero repetir isso. O testemunho do fiel são as chaves que abrem o coração de pessoas que estão com o coração endurecido pelas pancadas e pelas atrocidades da vida. Olha, nós precisamos compreender e nos colocar justamente acerca disso tudo que temos vivido, diante de um processo que o Senhor colocou em nosso coração para que possamos ali na frente experimentar isso, irmão. E o quão bom é ver as pessoas sendo tocadas, irmãos, por Deus, pela nossa vida. Eu já experimentei e experimento isso muitas vezes ao longo do meu dia. Irmão, olha, para mim nada paga, sabe? Nada paga mesmo quando uma pessoa fala para mim que sabe, não tem dinheiro, não tem valor monetário, não tem algo, sabe, como uma pessoa, por exemplo, a gente dá alguma palavra ali andando e a pessoa derrama lágrimas porque o Senhor utilizou nossa vida, o nosso coração para mostrar para ela que há um futuro de esperança e que é possível vencer esse sistema que é cruel. Olha, o Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Eu sei que esse versículo se refere ao nosso corpo, mas ele traz porque ele traz para nós justamente a ideia de continuidade de tudo que nós devemos cuidar, porque nós somos corpo, alma e espírito, e Paulo está falando para Timóteo, o seu discípulo, sobre exercícios corporais, sobre cuidar do corpo. Irmão, eu sei que cuidar do corpo, ele prolonga a vida, mas devemos cuidar do corpo, alma e espírito. Então entenda dessa forma esse exercício, esse versículo, porque ele fala: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e no que há de vir. Porque, irmão, o que ele está falando? Ele não está falando para Timóteo deixar de fazer os exercícios corporais, não. Ele está falando para Timóteo fazer para cuidar do corpo, porque quem cuida do corpo prolonga a sua vida. E quanto mais nós cuidamos do corpo, o Senhor mais poderá nos usar numa vida igual àqueles que estão longe. Mas ele está falando que melhor do que isso é a vida de piedade, a vida de devoção, é tomar conta do espírito e da alma. Por quê? Porque nós temos uma promessa da vida presente e da vida do futuro. O que vai atravessar e romper esse limite é justamente e alcançar a salvação é a nossa alma e o nosso espírito para um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Para um futuro que nós nem conhecemos ainda, irmão. Para um futuro que nós nem vivenciamos ainda, mas que Deus já nos viu lá. Então, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de expandir a nossa mente. E não só para nós, irmão. Quando nós experimentamos graça, queremos que isso invada o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Agora será necessário submeter ao processo. E Pedro continuou a pregar. Irmão. Quem está pregando fala em nome de quem? De Deus. E ele fala: salvem-se dessa geração corrompida. Eu gosto dessa expressão salvem-se, porque a salvação não vem do Senhor, como Jonas 2, capítulo 2, versículo 9 nos diz.
por meio da oração do profeta? Sim, a salvação ela vem do Senhor. Mas o Senhor só pode operar a salvação em nós e em nosso meio quando nós decidimos, irmãos, a nos consagrar. E a consagração, ela implica se afastar até mesmo daqueles que estão perto de nós. Pedro não disse para se afastar de um ou de outro, ele disse para se afastar da geração, irmão. Porque normalmente o Satanás ele usa isso, ele corrompe uma geração inteira, irmão, por causa de atrocidades. Quando nós vemos o profeta Jeremias se lamentando no seu livro de Lamentações, que foi o outro vídeo que eu gravei, nós percebemos que o Senhor leva para refinamento todas as pessoas e que pouquíssimos ficam para reconstrução. Como, por exemplo, o caso do profeta Jeremias. Olham para o lado e podem sentir desânimo, porque tudo é devastação. Mas o Senhor, ele opera por meio do livre-arbítrio, irmão. Em sua soberania, ele entregou ao homem o seu livre-arbítrio, que é o direito de usar, irmão. Em nossa semelhança, nós podemos escolher aquilo que nós queremos. Plantar uma semente. Agora será um processo justamente de plantação. E por isso que nós devemos nos consagrar. Por quê? Para aprender com ele a plantar a semente do bem. A consagração, irmão, ela é muito mais do que é muito mais do que um ritualismo de jejum, oração, irmão, e ler a palavra de Deus. E, na verdade, nós devemos transformar isso no nosso prazer. No nosso prazer. Entender que o Senhor tem um futuro para nós e para aqueles que estão perto de nós, a partir do momento que nós nos consagramos a Ele. O que é consagrar? Eu tenho usado esse termo frequentemente, que é justamente fazer uma formatação do HD, irmão. Deus quer formatar o seu HD e colocar as promessas dele para tomar conta dos seus passos. Ele quer colocar coragem nos seus passos, quer colocar coragem em nossos passos, quer colocar fé nos nossos passos, quer arrancar todo medo. E para isso, ele tem que te tirar perto das pessoas que são influências e que influenciam isso. Não acredite, irmão. Isso não veio, sabe? Isso de ruim do nosso coração, eu sei que vou falar e vai doer, e algumas pessoas podem até se revoltar, mas não veio de pessoas que estão longe. Veio de pessoas que estão perto, veio do pai, da mãe, sabe? Veio de pessoas que vivenciaram seus traumas e por não terem conhecimento do santo e do eterno, transmitiram aquilo como se fosse um conhecimento até mesmo de bondade, de cuidado, mas na verdade não é. O que elas estão transferindo, na maioria das vezes, é morte. Eu experimentei isso no meu processo. Quando eu me afastei, e olha, que não teve problema, eu enfrentei momentos de dificuldade, mas depois que eles começaram a ver o resultado, irmão, foi algo maravilhoso. Então, consagrem-se. João 17, a oração de Jesus, ele fala, João 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem uma palavra, tem uma promessa implantada dentro do teu coração. Mais do que acreditar, meu irmão, é necessário vivê-la. Eu quero repetir, mais do que acreditar, minha irmã, é necessário vivê-la. Deixe Deus colocar coragem em teus passos. Olha, e quero partir para o final porque a palavra fala, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, irmão. O crescimento virá, meu irmão, para quem colocar em ação. Perceba que ouviram, os que acreditaram, primeiro ouviram, ali as palavras partiram o coração, por quê? Porque ouviram e depois eles foram e acreditaram. E acreditar implica em quê? Em ser batizado, ou seja, passar pelo ritual de purificação. O batismo não é só, irmão, aquilo que nós fazemos. Tem o ato, tem o simbolismo que representa um céu aberto sobre nós, como nós vemos no batismo de Jesus relatado em Mateus capítulo 3. Mas mais do que isso, é se submeter totalmente ao processo, acreditar. A gente percebe ali na frente que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que eles compartilhavam tudo que tinham. Então o crescimento virá, meu irmão, para quem colocar em ação. Para quem colocar em ação. Olha o que diz em João capítulo 3, versículo 36, palavras do próprio mestre. Ele fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus.
Então, ali houve uns que creram e outros que não creram, irmão. Então, permanece aquele momento ruim, aquela coisa ruim. É através da nossa fé, é através da nossa fé que nós vamos conquistar. O Senhor precisa de fé, irmão, em corações para que para que para que ele possa desempenhar, porque ele não vai entrar metendo o pé, ele não vai entrar de forma abrupta. Quem faz isso é Satanás, irmão, que destrói tudo, e ele precisa de uma brechinha que é o pecado, e o pecado é muito mais fácil de cometer ele do que a obediência a Deus, não é verdade? E é por isso que o processo se torna tão duro. E esse reconhecimento de que nós precisamos dele para vencer isso vem justamente de colocar em ação tudo aquilo que nós temos aprendido. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos pela paciência aí de ouvir e sabendo que o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.